Mãe, na verdade, o papai tem uma namorada. Toda vez que a senhora sai para trabalhar, o papai traz a namorada dele para casa e pega todo o dinheiro da senhora no armário, disse o filho com total inocência. Ao ouvir aquilo, cancelei imediatamente minha viagem de negócios e montei um plano para pegá-los no flagra. 2 dias depois. Antes de começar a história, por favor, escrevam nos comentários de que cidade vocês estão assistindo a este vídeo. Não esqueçam de curtir e se inscrever para que o canal Relatos de Superação continue crescendo e possamos trazer histórias ainda mais interessantes. O zíper da mala foi fechado com um movimento suave. Samara olhou para a mala preta em cima da cama. Tudo estava pronto. Roupas de trabalho para 3 dias, laptop e documentos importantes. Era uma viagem de negócios agendada há 1 mês. Uma tarefa rotineira para uma gerente de projetos como ela. Ela ajeitou seu blazer creme em frente ao espelho, garantindo que tudo estivesse impecável. Seu rosto parecia um pouco cansado, mas profissional. Ela suspirou. Amava o trabalho, mas odiava ter que deixar Felipe, seu único filho. 3 dias pareciam 3 semanas quando estava longe dele. Felipe, querido, chamou suavemente, mas não houve resposta. Normalmente, o menino de 8 anos já estaria grudado nela, manhoso e triste por sua partida. Samara caminhou para fora do quarto. Ela encontrou Felipe parado no corredor, em frente à porta do próprio quarto. O menino estava em silêncio, olhando para o chão. Aquela cena apertou o coração de Samara. Ei, campeão da mamãe! Samara se ajoelhou para ficar na altura dele. Por que está tão quietinho? A mamãe vai sair só por um tempinho, apenas 3 dias. Depois eu compro aquele robô novo que você me mostrou na loja de brinquedos ontem. Felipe levantou o rosto. Seus olhos pareciam estranhos. Não era uma tristeza comum. Havia medo ali. Ele não chorou. Apenas olhou fixamente para Samara. Ouviu-se a voz de Henrique, seu marido, vindo do andar de baixo. Samara, o táxi chegou. Se não for agora, vai perder o voo. Já vou, querido, respondeu Samara. Ela voltou o foco para Felipe. Felipe, comporte-se em casa, está bem? Obedeça ao seu pai. Ao pronunciar a palavra pai, Samara sentiu o pequeno corpo de Felipe ficar tenso. Foi uma reação muito estranha. Samara franziu a testa. Felipe, você está doente? Felipe balançou a cabeça rapidamente. Ele deu um passo à frente e abraçou o pescoço de Samara com força. Tão forte que Samara teve dificuldade para respirar. Ela retribuiu o abraço, acariciando as costas do filho. Pronto, querido, a mamãe precisa ir. Samara tentou soltar o abraço, mas Felipe a segurou. Ele encostou os lábios no ouvido dela. Sua respiração estava quente e trêmula. Então, ele sussurrou. As palavras saíram tão baixas, mas atingiram os ouvidos de Samara como uma explosão. Mãe, sussurrou Felipe com a voz tremendo muito. Não vá. Por que, meu amor? É só por um tempinho. Samara sussurrou de volta, ainda achando que era apenas uma birra comum. O papai tem uma namorada. O mundo de Samara parou de girar. Ela congelou. Certamente tinha ouvido errado. O que, meu filho? Felipe a abraçou ainda mais forte, como se tivesse medo de que sua voz fosse ouvida por outra pessoa. Toda vez que a senhora sai para trabalhar, o papai traz a namorada dele para casa, para o quarto da senhora.
O coração de Samara pareceu ser esmagado. Um calafrio percorreu sua espinha. O quarto deles. Felipe continuou seus sussurros. As palavras saíam apressadas, como se ele estivesse guardando aquilo por tempo demais. Ele pega todo o dinheiro da senhora no armário. Aquele que fica dentro da caixa de madeira. Samara sabia exatamente de qual caixa ele estava falando. Uma caixa de mogno, onde ela guardava dinheiro para emergências. Dinheiro que vinha sumindo pouco a pouco nos últimos 6 meses. Durante todo esse tempo, o dinheiro não sumiu por causa da Dona Maria, mãe. O sussurro de Felipe agora vinha misturado com um soluço contido. Foi o papai e a namorada dele que pegaram. O papai me mandou ficar quieto. Ele disse que, se eu contasse para a senhora ficaria triste e iria embora para sempre, deixando Felipe sozinho. A respiração de Samara travou na garganta. Dona Maria. A empregada doméstica que trabalhava com eles há 10 anos e que chorou copiosamente ao ser acusada de roubo. Dona Maria, que foi demitida sem honra 2 meses atrás. Samara lembrava-se bem daquele dia. O dinheiro tinha sumido novamente, desta vez uma quantia alta. Samara estava confusa, mas Henrique imediatamente acusou a empregada. Quem mais seria Samara? Nesta casa só estamos nós. Não pode ter sido Felipe. Foi ela, a pessoa em quem mais confiávamos, disse Henrique na época, com firmeza e aparente indignação. Henrique que ficou tão furioso. Henrique que cuidou da demissão enquanto Samara estava no escritório sob a desculpa de que ela não precisaria encarar o rosto daquela traidora. E agora, seu próprio filho revelava uma verdade muito mais podre. Seu marido não era apenas um traidor, ele era um ladrão. Ele conspirava com outra mulher para roubar a própria esposa dentro da própria casa. E o mais cruel, caluniou uma inocente para encobrir seus crimes e ameaçou o próprio filho para mantê-lo em silêncio. Samara, pelo amor de Deus, vamos logo! A voz de Henrique ecoou novamente lá de baixo, desta vez com um tom claro de irritação. A buzina do táxi soou na frente da casa. O som trouxe Samara de volta à realidade. Ela soltou o abraço de Felipe lentamente e olhou nos olhos do filho. O medo ainda estava lá, mas misturado com um alívio imenso. O peso nos ombros daquela criança finalmente havia sido levantado. Samara limpou as lágrimas que começavam a se formar nos olhos de Felipe. Felipe, você é um menino incrível, sussurrou ela. Um menino muito corajoso. Obrigada por contar para a mamãe. A dor em seu coração era indescritível. Parecia um buraco negro a engolindo. Mas essa dor foi rapidamente substituída por algo diferente. Algo frio, afiado e focado. Ódio. Um ódio puro. A buzina do táxi tocou novamente. O tempo estava acabando. Ela precisava tomar uma decisão. Ir para o aeroporto e deixá-los continuar a festa deles ou... Samara se levantou. Ela ajeitou seu blazer mais uma vez. Suas mãos não tremiam. Sua mente estava lúcida. A viagem de negócios estava cancelada. A guerra acabava de começar. Ela olhou para a mala preta em cima da cama. Depois olhou para a porta do quarto, de onde vinha a voz de seu marido. Ela não fugiria. Ela enfrentaria aquilo, mas não com uma raiva cega. Ela usaria o cérebro. Ela iria pegá-los em uma armadilha. Samara respirou fundo.
Precisava parecer normal. Não, ela precisava parecer doente. Era a única desculpa plausível para cancelar uma viagem tão importante no último minuto. Felipe, ouça bem a mamãe, disse ela em voz baixa, mas firme. De agora em diante, a mamãe vai fingir que está doente. Uma dor de cabeça terrível. Felipe, não se assuste e não diga nada ao seu pai, entendeu? Este é o nosso segredo. Felipe assentiu rapidamente. Seu rosto, antes tenso, agora parecia um pouco entusiasmado. Ele entendia. Agora era o cúmplice de sua mãe. Agora vá para o seu quarto. Jogue videogame. Tranque a porta e não saia até que eu chame, ordenou Samara. Felipe obedeceu. Ele entrou no quarto e o som da chave girando foi ouvido suavemente. Samara fechou os olhos por um momento, reunindo o restante de suas forças para atuar. Ela então caminhou até a escada. Não correu. Andou devagar, com uma mão no corrimão e a outra massageando a têmpora. Henrique já estava no pé da escada, com o rosto vermelho de impaciência. O que está acontecendo com você? O táxi está esperando há séculos. Vai perder o voo, reclamou ele. Samara chegou ao último degrau. Bem na frente de Henrique, ela subitamente cambaleou. Fingiu perder o equilíbrio e se apoiou na parede. Seus olhos se fecharam e ela deu um gemido baixo. Ai! A irritação no rosto de Henrique foi imediatamente substituída por confusão. O que foi? O que você tem? Samara abriu os olhos lentamente. Olhou para Henrique com uma visão que simulou estar borrada e sem foco. Henrique, minha cabeça está latejando. De repente tudo começou a girar. Acho que minha labirintite voltou. Henrique ficou atônito. Samara viu claramente. Por uma fração de segundo, antes que a máscara de preocupação fosse colocada, ela viu outra emoção nos olhos do marido. Não era simpatia, era decepção pura. Uma decepção profunda e raivosa. Ele estava decepcionado porque ela não ia mais embora. Num piscar de olhos, essa expressão sumiu, substituída pelo rosto de um marido em pânico. Meu Deus, Samara, você está pálida! Henrique rapidamente segurou o braço dela. Por que forçou a barra se estava se sentindo mal? Pronto, não precisa mais ir. O abraço de Henrique em seus ombros era nojento. Parecia o toque de um escorpião. Mas Samara permitiu. Ela se apoiou no marido, fazendo seu papel de esposa frágil. Eu estava bem antes, Henrique. Isso foi tão de repente. Não tenho condições de entrar num avião assim. Minha visão está turva. Cancelado. É claro que está cancelado, disse Henrique rápido demais, ansioso demais. O trabalho pode esperar. Sua saúde é prioridade. Vem, vou-te levar de volta para o quarto. Henrique a ajudou a subir as escadas. O mesmo homem que planejava roubá-la pelas costas agora a carregava com aparente carinho. Samara conteve a náusea em seu estômago. Ela se deitou na cama deles. A cama que aquele homem havia profanado com outra mulher. Descanse, está bem? Disse Henrique. Vou dispensar o táxi. Vou ligar para o seu escritório também e avisar que você está doente. Não, querido, impediu Samara com voz fraca. Deixe que eu mesma ligo depois. Apenas cuide do táxi. Ela não queria Henrique falando com o seu chefe. Ela controlaria aquela narrativa. Henrique assentiu. Está bem, descanse. Quer que eu prepare um chá quente? Depois, quero tentar dormir um pouco. Henrique sorriu. Um sorriso que agora parecia totalmente falso aos olhos de Samara. Tudo bem, querida. Melhore logo. Ele beijou a testa de Samara. O beijo pareceu gelado. Henrique saiu do quarto. Samara não se mexeu. Ela apurou os ouvidos, ouviu Henrique falando com o motorista do táxi no andar de baixo. Depois, um silêncio momentâneo.
Samara sabia o que viria a seguir. Ouviu os passos de Henrique se afastando, provavelmente para o escritório ou para o jardim, lugares que ele considerava privados. Samara esperou. 5 minutos. 10 minutos. Então, Henrique voltou ao quarto. Ele trazia um copo de água em uma bandeja. Beba um pouco, querida, para não desidratar. Samara levantou-se devagar. Obrigada, Henrique. Henrique sentou-se na beira da cama. E o escritório? Vou enviar um e-mail agora, disse Samara. Direi que houve uma emergência familiar. Ela escolheu propositalmente aquelas palavras. Emergência familiar. Henrique assentiu várias vezes. Isso mesmo. Descanse totalmente hoje. Vou tirar o dia de folga e ficar aqui com você. Ótimo, pensou Samara. Seu cerco está se fechando. Você vai ficar comigo, mas também será vigiado por mim. Não precisa, Henrique. Eu só preciso dormir. Vá trabalhar. Não quero que suas tarefas se acumulem, disse Samara baixinho. Ela precisava fazê-lo se sentir seguro. Sentir que seu plano estava apenas adiado, não arruinado. Imagina, você é mais importante, disse Henrique, mas seus olhos estavam inquietos. Ele mexia no celular no bolso. Henrique, eu vou ao banheiro rapidinho, disse Samara, querendo propositalmente deixá-lo sozinho. Quer ajuda? Não precisa, eu consigo. Samara levantou-se devagar, entrou no banheiro e não trancou a porta. Ligou a torneira para que o som da água fosse ouvido. Ficou parada atrás da porta, escutando atentamente. Silêncio. Então, ela ouviu o som rápido de digitação no celular. Henrique estava enviando uma mensagem. É claro, precisava avisar a namorada. Samara esperou alguns instantes, deu descarga e desligou a torneira. Ela saiu. Henrique já havia colocado o celular na mesa de cabeceira, ao lado da cama. A tela estava voltada para cima. Um erro estúpido de alguém ansioso. Henrique estava parado em frente ao armário, fingindo procurar uma camisola para Samara. Use algo confortável para dormir, disse ele, sem olhar para trás. Foi nesse momento que o celular de Henrique vibrou. A tela acendeu. Samara olhou para a mesa. Seu coração batia forte, desta vez não por tristeza, mas por antecipação. Uma notificação de mensagem apareceu na tela bloqueada. O remetente era apenas uma letra. FE. O conteúdo da mensagem estava visível logo abaixo do nome. Deu errado hoje, amor. Ela não foi. FE, de Fabiana. O nome que ela ouvira em boatos vagos no escritório de Henrique e que, na época, ignorara. Amor. Aquela palavra confirmava tudo. Deu errado hoje. Então, havia um plano. Eles estavam esperando que Samara fosse embora para fazerem a festa e roubá-la. Samara respirou fundo. A primeira prova estava em mãos. Seu rosto, antes fingidamente pálido, agora estava lívido de uma raiva real. O que foi, Samara? Piorou? Perguntou Henrique, virando-se com a camisola na mão. Samara mudou rapidamente sua expressão. Voltou a exibir o rosto frágil. Sim, Henrique, muita tontura. Vou deitar. Ela se deitou e puxou o cobertor. Fechou os olhos. Sua mente trabalhava 1000 vezes mais rápido que seu coração. Ela não estava doente. Ela estava caçando. E a isca acabava de ser lançada. Aquele jogo de aparências precisava ser vencido por ela. O primeiro dia do teatro de Samara começou. Naquela manhã, Henrique parecia hesitante em ir trabalhar. Ele parou na porta do quarto, com a gravata já arrumada. Tem certeza de que ficará bem sozinha?
O Felipe está na escola. A diarista só chega às 9. Samara cobriu o rosto com um cobertor, deixando apenas os olhos de fora. Sua voz foi propositalmente forçada. Tudo bem, Henrique. Só quero dormir. A tontura ainda não passou. Se precisar de algo, eu ligo. Pode ir. Henrique pareceu ponderar. Samara sabia o que passava pela cabeça dele. Se ficasse em casa, não poderia ver Fabiana. Se fosse trabalhar, poderia dar uma escapada para encontrá-la após o expediente. Mas ele também precisava manter a imagem de bom marido. Está bem, então, disse ele finalmente. Vou pedir um almoço por aplicativo para você. Tentarei voltar cedo. Certo, querido. Vá com cuidado, respondeu Samara. A porta da frente se fechou. O som do carro de Henrique se afastando da garagem ecoou. Silêncio. Samara esperou 10 minutos completos. Ela não se mexeu, apenas escutou. Depois de ter certeza de que Henrique realmente fora e não voltaria para buscar algum documento esquecido, ela saltou da cama. Seu rosto não era mais frágil. Seus olhos eram afiados e calculistas. Sua labirintite sumiu instantaneamente. A primeira coisa que fez foi pegar seu celular e trancar a porta do quarto. Sentou-se em sua penteadeira e abriu os contatos. Seus dedos moviam-se rapidamente. A primeira ligação foi para o advogado da família, Dr. Roberto. Um homem sábio que cuidava das questões jurídicas dos negócios de sua família há anos. Alô, Dr. Roberto? É a Samara, disse ela em voz baixa e firme. Tenho um problema urgente. É um assunto sigiloso. Samara explicou a situação. Não sobre o que Felipe disse, mas sua suspeita de que o marido estava desviando dinheiro e roubando ativos dentro de casa. Preciso de provas, doutor. Provas incontestáveis para o divórcio e para uma queixa criminal. Planejo instalar câmeras de segurança no meu quarto e no meu escritório. Isso é legal? Do outro lado da linha, Dr. Roberto silenciou por um momento. Samara, isso é muito grave, mas você está sendo inteligente. Como a propriedade é sua e o objetivo é proteger seu patrimônio e provar um ato criminoso dentro de sua própria residência, essas gravações podem ser aceitas como prova em tribunal, especialmente tratando-se de furto. Ótimo, era o que eu precisava ouvir, disse Samara. Meu conselho, acrescentou o Dr. Roberto, é que não tome nenhuma atitude precipitada. Consiga as provas e depois me ligue. Deixe que cuidemos disso legalmente. Obrigada, doutor. Samara desligou. A segunda ligação foi mais difícil. Ela precisava de um especialista técnico, um investigador particular. Ela lembrou-se de um nome mencionado por uma colega que lidou com fraude interna na empresa. Procurou o contato. Ricardo, Investigações. Ligou para o número e um homem com voz profissional atendeu. Soluções em investigação. Ricardo falando. Senhor Ricardo, sou Samara. Preciso dos seus serviços. É urgente. Preciso da instalação de microcâmeras de áudio e vídeo escondidas em 2 cômodos da minha casa. Precisam ser instaladas amanhã, sem que meu marido saiba. Ricardo não fez muitas perguntas. Era um profissional. Posso organizar isso. Usaremos microcâmeras camufladas em objetos comuns, como relógios digitais, detectores de fumaça ou porta-retratos. O sinal pode ser monitorado ao vivo pelo seu celular ou laptop. Quando a casa estará vazia? Amanhã, disse Samara. Garantirei que a casa esteja vazia das 10 da manhã às 2 da tarde. Vou enviar o endereço e a planta dos cômodos. Entendido, senhora Samara. Minha equipe estará lá pontualmente. Mais uma coisa, senhor Ricardo, acrescentou Samara.
Também preciso que prepare um monitoramento em um motel ou apartamento de temporada o mais próximo possível do meu condomínio, para depois de amanhã. Quero monitorar tudo ao vivo. Compreendido. Tudo será preparado, respondeu Ricardo. A terceira ligação foi a mais pesada. Suas mãos tremiam levemente ao discar o número que ela sabia de cor. O número da Dona Maria. O telefone tocou por muito tempo. Samara quase desistiu, mas finalmente alguém atendeu. Alô? A voz soou hesitante e com medo. Dona Maria. A voz de Samara falhou. Ela não imaginava que seria tão difícil. Dona Maria, aqui é a Samara. Houve silêncio do outro lado, apenas o som de uma respiração pesada. Dona Maria, eu quero te pedir perdão, disse Samara. Suas lágrimas começaram a cair. Não eram lágrimas de teatro, eram lágrimas de arrependimento. Eu sei que a senhora não fez nada. Eu sei que a senhora não roubou. Eu fui uma estúpida. Eu estava cega. Ouviu-se um choro baixinho de Dona Maria. Dona Samara, a senhora já sabe? Eu sei agora, Maria, e vou consertar isso. Vou pegar o verdadeiro ladrão, disse Samara com firmeza. Mas preciso da sua ajuda. Por favor. Amanhã, às 11 da manhã, venha até minha casa. Estarei lá. Vou explicar tudo. Por favor, Maria, eu imploro. Dona Maria ainda soluçava. Eu estou com medo, Dona Samara. Não precisa ter medo de nada. Eu vou te proteger agora. O verdadeiro ladrão está dentro desta casa e eu vou pegá-lo. Venha, Maria, por favor. Após hesitar por alguns instantes, Dona Maria finalmente respondeu. Está bem, Dona Samara, eu vou. Samara desligou o telefone, limpou as lágrimas. Um dia vencido. O plano estava traçado. Naquela tarde, Henrique voltou do trabalho. Trouxe a canja de galinha favorita de Samara. Ele foi extremamente atencioso. Samara interpretou seu papel perfeitamente. Agradeceu com voz fraca e comeu a sopa aos poucos, antes de dizer que queria dormir novamente. Segundo dia, manhã. Samara acordou antes de Henrique. Sentou-se na cama, parecendo mais disposta. Henrique, chamou ela quando ele terminou o banho. Ah, já acordou? Como se sente? Melhor? Perguntou ele. Bem melhor, mas ainda sinto um pouco de tontura, disse Samara. Acho que preciso de um sono realmente tranquilo. Não dormi bem esta noite. Ah, sim? Henrique, posso te pedir um favor? Samara fez uma expressão de súplica. Você poderia levar o Felipe para sair hoje? Para o shopping ou para a casa da sua mãe? O dia todo? O Felipe faz muito barulho quando brinca no quarto e eu só preciso que esta casa fique em silêncio absoluto hoje, para estar 100% amanhã. Os olhos de Henrique brilharam. Samara percebeu claramente. Sair o dia todo com o filho significava que ele estaria livre. Ele poderia deixar o menino na casa da mãe e ir se encontrar com Fabiana. Era o plano perfeito para ele. Ah, mas é claro, querida, disse Henrique rapidamente. Ótima ideia. O Felipe também deve estar entediado em casa. Vou levá-lo para brincar. Descanse totalmente. Não se preocupe com nada. 9 da manhã. Henrique e Felipe partiram. Felipe, que já havia recebido o sinal de sua mãe, fingiu estar muito animado para ir ao shopping. Ao abraçar Samara, ele sussurrou. Boa sorte, mãe. A casa estava vazia novamente. Às 10 em ponto, a campainha tocou. Era Ricardo, o investigador. Ele não estava sozinho, trazia um assistente. Rápido, disse Samara. Eles trabalharam como fantasmas,
rápidos e silenciosos. No quarto principal, Ricardo instalou uma câmera no relógio digital sobre a mesa de cabeceira e outra no detector de fumaça no teto. Ambos tinham ângulos perfeitos da cama e do armário. No escritório de Samara, uma câmera foi instalada dentro de um porta-retrato da família na estante, apontada diretamente para a mesa e para o pequeno cofre atrás dela. 11 da manhã. A campainha tocou novamente. Era Dona Maria. Samara abriu a porta. A mulher parecia mais magra. Seu rosto carregava hesitação. Ao ver Samara, ela baixou a cabeça. Samara não aguentou e abraçou a mulher imediatamente. Maria, me perdoe, me perdoe. Dona Maria chorou nos braços de Samara. Eu não roubei nada, Dona Samara. Eu juro por Deus, eu não peguei. Eu sei, Maria, eu sei. Samara desfez o abraço. Ela levou Dona Maria para a cozinha. O Ricardo ainda está trabalhando lá em cima. Quem roubou foi o Henrique, meu marido. Ele rouba junto com a namorada. Os olhos de Dona Maria se arregalaram de horror. Ele te caluniou para encobrir os próprios rastros, continuou Samara. E agora eu vou pegá-los. Amanhã vou fingir que vou viajar a negócios novamente. Samara explicou o plano, as câmeras, o hotel. Quero que você esteja lá comigo no momento em que tudo acontecer. Quero que veja o rosto deles quando forem pegos. Quero que você seja a primeira a ter justiça. O rosto de Dona Maria mudou. As lágrimas de tristeza foram substituídas por uma determinação fria. Ela assentiu. Eu vou, Dona Samara. Farei o que for preciso. Homens assim precisam de uma lição. 1 da tarde. Ricardo terminou o serviço. Mostrou a Samara como monitorar tudo pelo aplicativo no celular. Já está online, senhora Samara. Este é o link seguro. Vou preparar a sala de monitoramento no Hotel Central, a 2 quilômetros daqui. Amanhã cedo, minha equipe e a Dona Maria estarão esperando a senhora lá. Após a partida de Ricardo, Samara tomou a última providência. Foi ao seu quarto e abriu o armário. Retirou a caixa de mogno onde guardava dinheiro. Ao abrir, estava vazia, como esperado. Henrique já havia limpado tudo. Samara pegou 5 maços de notas novas de sua bolsa de trabalho. Dinheiro que havia sacado no dia anterior. 50 mil reais. Pegou o celular e, calmamente, fotografou os números de série das notas de cima de cada maço. Colocou o dinheiro na caixa de madeira e a guardou de volta no armário. A isca estava montada. Naquela tarde, Henrique e Felipe voltaram. Henrique trazia várias sacolas de compras. Felipe tinha um brinquedo novo. E então, querida, conseguiu dormir? Perguntou Henrique animado. Samara sorriu. O primeiro sorriso genuíno em 2 dias. Sim, Henrique, dormi profundamente. Sinto-me completamente recuperada. Manhã do 3º dia. O clima na mesa de jantar era diferente. Se 2 dias atrás o ambiente era sombrio por causa da doença de Samara, hoje parecia leve e alegre. Pelo menos, Henrique fazia parecer assim. Samara já estava vestida com sua roupa de trabalho, um blazer azul marinho impecável. Parecia revigorada e profissional. Ela passava geleia no pão de Felipe. Então, o escritório entendeu sua situação? Perguntou Henrique, bebericando seu café. Perfeitamente, respondeu Samara com calma. Eles remarcaram as reuniões imediatamente e, infelizmente, foram antecipadas para hoje. O cliente só pode hoje. Henrique quase se engasgou com o café. Hoje? Você quer dizer que viaja hoje? Sim, reservei uma nova passagem de madrugada. O voo é às 10, disse Samara casualmente. Por sorte, estou ótima hoje. Então, preciso ir. O sorriso no rosto de Henrique foi tão largo que ele mal conseguia esconder. Samara sabia que não era um sorriso de alívio por sua saúde, mas de vitória. Seu plano adiado finalmente aconteceria.
Graças a Deus! Que boa notícia, querida! Disse ele entusiasmado. Tem que ser profissional mesmo. Deixe que eu te levo ao aeroporto. Vá se preparar, eu arrumo a mesa. Samara conteve um sorriso cínico. Quanta animação para expulsá-la de casa. Não precisa, Henrique. Posso pedir um Uber. Não quero que você se atrase para o trabalho. Nada disso, rebateu Henrique rapidamente. Eu faço questão. Quero garantir que você embarque em segurança. Ah, você vai garantir com certeza, pensou ela. 8h30. A mesma mala preta estava perto da porta da frente. Samara se ajoelhou em frente a Felipe. Abraçou o filho com força. Desta vez não houve sussurros, apenas um olhar cúmplice. Felipe, cuide da casa. Seja um bom menino, disse ela. Felipe assentiu com firmeza. Ele não parecia mais assustado como 2 dias atrás. Parecia resiliente. Boa viagem, mãe. No carro, o ambiente era estranho. Henrique ligou o rádio em um volume alto. Batucava os dedos no volante, acompanhando o ritmo da música. Parecia extremamente relaxado e feliz. Quanto tempo vai ficar fora mesmo? Perguntou Henrique, quebrando o silêncio. O mesmo de antes, 3 dias e 2 noites, respondeu Samara. Devo voltar depois de amanhã à noite. Certo. Me avise quando chegar. Não esqueça de comer, você acabou de melhorar. Com certeza, Henrique. Chegaram ao aeroporto. O terminal de embarque estava lotado. Henrique tirou a mala do porta-malas e insistiu em acompanhá-la até a porta de entrada. Pronto, vou entrar agora, disse Samara. Tchau, querida. Vá com Deus e boa sorte na reunião. Henrique se aproximou e a abraçou. Um abraço curto e vazio, e beijou sua testa. Samara conteve o impulso de limpar o rastro dos lábios dele. Pode ir agora, senão vai pegar trânsito, disse ela. Vou esperar você entrar, disse Henrique, parado perto de um pilar. Samara assentiu. Puxou a mala e caminhou para dentro do terminal através das portas de vidro. Andou em linha reta, atravessando a multidão sem olhar para trás. Sabia que ele a vigiava. Continuou andando até sumir atrás da primeira fila de check-in. Ouviu seu celular vibrar. Uma mensagem de Ricardo. Estamos em posição. Samara continuou andando, mas não entrou na fila. Passou pela área de check-in atenta aos sinais. Curvou bruscamente à direita em direção ao corredor que ligava o terminal de embarque ao de desembarque. Era uma rota que ela conhecia bem. Andava rápido, com as rodas da mala rangendo suavemente. Chegou ao saguão de desembarque, onde o clima era diferente, com mais pessoas esperando. Foi direto ao maior banheiro público. Entrou em uma cabine e trancou a porta. Abriu a mala. Dentro não havia apenas roupas de trabalho. Havia um conjunto de roupas de troca que ela havia preparado. Um vestido simples, cor de terra, um lenço escuro, óculos escuros grandes e uma máscara. Em 5 minutos, Samara mudou totalmente. A executiva de blazer azul marinho desaparecera, dando lugar a uma mulher comum que parecia apenas estar ali para buscar um parente. Colocou as roupas de trabalho na mala, saiu do banheiro e caminhou calmamente para a saída. Misturou-se aos passageiros que acabavam de chegar. Pediu um carro por aplicativo usando uma segunda conta que criara recentemente. O destino? Hotel Central. Durante o trajeto, abriu o aplicativo secreto instalado por Ricardo. A tela do celular estava dividida em 4 quadros: sala de estar, escritório e 2 ângulos do quarto principal. Todos os cômodos estavam vazios. A casa estava em silêncio. Olhou o relógio. 10h30. Henrique certamente já estava a caminho de casa após deixá-la no aeroporto. O carro chegou ao Hotel Central, um estabelecimento de 3 estrelas discreto. Samara pagou e entrou no saguão. Foi direto para o elevador e apertou o 5º andar. Encontrou o quarto 502. Bateu levemente 3 vezes. A porta foi aberta por Ricardo. Bem-vinda, Sra. Samara. Samara entrou.
O quarto fora transformado em uma central de monitoramento improvisada. Havia 2 laptops sobre a mesa, exibindo as mesmas imagens de seu celular, mas em tamanho maior. Dona Maria já estava sentada em uma das cadeiras, com o rosto tenso, segurando firmemente sua bolsa. Maria, saudou Samara baixinho. Dona Maria levantou-se. Dona Samara, finalmente. Sente-se, Maria. Vamos esperar, disse Samara. Colocou a mala em um canto e fixou os olhos nas telas. Silêncio. Os 3 apenas observavam. Os minutos passavam lentamente. 11 horas. 11h15. De repente, a tela da sala de estar mostrou movimento. A porta da frente se abriu. Henrique entrou. Ainda usava a camisa de trabalho da manhã. Jogou as chaves do carro sobre a mesa, assobiando, parecendo muito alegre. Pegou o celular. Samara, Dona Maria e Ricardo prenderam a respiração. Henrique discou um número e levou o aparelho ao ouvido. Caminhava de um lado para o outro na sala, com um sorriso largo. Alô, amor? Tudo limpo. O avião já decolou. Eu mesmo a deixei lá. Venha rápido, já estou com saudades. Henrique riu, uma risada de vitória. No quarto do hotel, Samara cerrou os punhos. Ao seu lado, Dona Maria cobriu a boca, com os olhos arregalados de indignação. A isca fora mordida. A armadilha estava funcionando. O ar no quarto 502 parecia pesado. Ninguém falava. Samara, Dona Maria e Ricardo estavam imóveis, com os olhos fixos nas telas. Henrique continuava na sala, bebendo um refrigerante direto da lata, totalmente à vontade. Já havia tirado a gravata e dobrado as mangas da camisa. Sentia-se o rei da casa. 15 minutos depois, a campainha tocou. Na tela, viram Henrique sorrir amplamente. Ele deixou a lata de lado e correu para abrir a porta. Uma mulher entrou. Fabiana. Era alta, com cabelos tingidos de loiro acobreado, usando um vestido vermelho justo que contrastava com a decoração serena escolhida por Samara. Ela pulou imediatamente nos braços de Henrique. Eles se beijaram demoradamente, com paixão, bem na frente da câmara escondida. No hotel, Dona Maria desviou o olhar. Meu Deus, murmurou, apertando o terço em suas mãos. Samara não se mexeu. Observava cada movimento sem piscar. Estava pálida, mas seus olhos ardiam. Estudava-os como se estudasse uma presa. Que saudade! A voz de Fabiana soou manhosa. Ela se soltou do abraço e olhou em volta. Finalmente esta casa está livre daquela santinha. Henrique riu. Shh, não fala alto, a diarista pode aparecer. Que se vane, disse Fabiana, jogando a bolsa no sofá onde Felipe costumava assistir desenho animado. Além disso, aquela velha já foi embora. Como era o nome dela? Maria? Ótimo. Não suporto espiões nesta casa. Dona Maria estremeceu, olhando para a tela com raiva. Com certeza, disse Henrique, abraçando Fabiana por trás e beijando seu pescoço. Já cuidei de tudo. Agora esta casa é nossa. Pelo menos pelos próximos 3 dias. Fabiana virou-se. Só 3 dias? Você prometeu, Henrique. Depois disso, você vai se divorciar dela. Não quero ser a outra para sempre. Calma, amor, calma, disse Henrique, levando Fabiana para o sofá. O plano está em andamento. Você viu, ontem ela ficou doente. Isso será nossa arma. Vamos deixá-la estressada, deprimida, até que ela mesma desista ou seja considerada incompetente. Samara apertou os punhos sob a mesa. Então não era apenas um caso, era uma conspiração. Não vejo a hora, disse Fabiana. Estou cansada daquele apartamento apertado. Quero morar aqui, nesta casa. Mas claro, depois que todas as coisas dela forem jogadas fora. Ela apontou para um quadro na parede. Com certeza, amor, consolou Henrique. Agora vamos comemorar nossa liberdade. Eles se beijaram novamente e as mãos de Henrique começaram a percorrer o corpo de Fabiana.
A cena era repugnante. Samara desviou o rosto por um momento. Respirou fundo, controlando a reviravolta no estômago. Henrique. Fabiana o empurrou de leve. Depois, não vim aqui só para isso. Ah, é? Henrique sorriu maliciosamente. Para quê, então? Fabiana sorriu de volta, um sorriso que causou náuseas em Samara. O dinheiro, né? Você disse que ela guarda muito dinheiro vivo aqui. Aquele que você usou para pagar a Maria, lembra? Não, amor. Henrique riu. O dinheiro que usei para pagar a Maria era meu. O que tirei dela é muito mais do que aquilo. Dona Maria soluçava baixo. Meu Deus, então o patrão me pagou com o dinheiro da senhora. Samara acalmou Maria com um toque nas costas, mantendo os olhos na tela. Você é tão esperto, Henrique. Fabiana aplaudiu ironicamente. Esperto o suficiente para enganar uma esposa que vive ocupada com trabalho e filho. Ela se acha a grande executiva, mas é apenas sua vaca leiteira. O coração de Samara foi apunhalado. Vaca leiteira. Durante todo esse tempo, ela trabalhou duro, ajudou com as prestações da casa, pagou a escola de Felipe, economizou para o futuro. E aquela era a recompensa. Com certeza, disse Henrique com orgulho. Para que ter esposa rica se não for para aproveitar? Ela é ingênua demais, muito focada no mundinho dela. Acha que serei fiel para sempre. Patético. Enfim, chega de conversa. Onde está o tesouro? Estou ansiosa. Você não tem paciência, né? Tudo bem, vamos pegar. O quarto é lá em cima. A câmera da sala registrou os dois subindo as escadas de mãos dadas, rindo. No hotel, Ricardo olhou para Samara. Senhora Samara, a prova do adultério já está claríssima. Samara ergueu a mão, pedindo silêncio. Ainda não, disse ela friamente. Quero ver até o fim. Quero vê-los pegando dinheiro. Quero o ato do roubo gravado. Voltaram a observar as outras telas. Câmera do quarto principal. Henrique e Fabiana entraram. O quarto de Samara. A cama ainda estava arrumada. Sobre a mesa de cabeceira havia uma foto do casamento deles. Fabiana caminhou até a foto, olhou para o rosto de Samara com desprezo. Não gosto desta foto aqui, disse ela. Joga fora, disse Henrique com indiferença. Fabiana abriu o porta-retrato, tirou a foto, amassou-a e jogou no lixo. Colocou o porta-retrato vazio de volta. Samara fechou os olhos por um segundo. Aquela era sua foto favorita. Vamos, Henrique, onde está? Pressionou Fabiana. Henrique caminhou até o grande armário de Samara. Abriu, onde estavam pendurados seus vestidos e roupas de trabalho. Fabiana aproximou-se, mexendo nas roupas com desdém. Credo, ela não tem gosto nenhum. Vou doar tudo depois. Henrique não se importou. Ajoelhou-se e retirou algo da parte de baixo do armário. A caixa de mogno. Os olhos de Fabiana brilharam. É esta. Henrique colocou a caixa sobre a cama, exatamente sobre o edredom que Samara usara naquela manhã. Ele sorriu vitorioso para Fabiana, que retribuiu o sorriso. Ela estendeu a mão para abrir a caixa. Na tela, Samara via claramente as unhas de Fabiana pintadas de vermelho vivo, contrastando com a madeira escura. Fabiana olhou para Henrique e sussurrou. Então, quanto podemos pegar hoje? Já estou de olho em uma bolsa nova. Henrique riu da impaciência dela. Abra, amor, é tudo seu. Fabiana abriu a tampa. Seus olhos se arregalaram. Meu Deus, Henrique! Exclamou, pegando um maço de notas e erguendo-o. É muito dinheiro! 50 mil, disse Henrique, orgulhoso, cruzando os braços e observando a namorada pular de alegria como uma criança. E isso é só o começo, uma pequena isca. Isca? Fabiana virou-se. Sim, ela acha que eu não sei que ela guarda dinheiro aqui.
Venho tirando aos poucos há meses. Ontem, depois que ela ficou doente, verifiquei a caixa e estava vazia. Sabia que ela a encheria antes de viajar. Aquela mulher é previsível demais. Fabiana riu e jogou as notas para o alto, deixando o dinheiro vermelho espalhar-se sobre os lençóis brancos. A cena foi capturada perfeitamente pelas duas câmeras. Ela deitou-se sobre o dinheiro, rindo. Eu te amo, Henrique, te amo muito, disse, abraçando os maços. Henrique deitou-se ao lado dela, olhando para o teto. Isso é só o começo, Fabi. No hotel, Samara inclinou-se para a frente. Dona Maria prendia a respiração. Começo de quê? Perguntou Fabiana, sentando-se e começando a juntar as notas. Vamos pegar isso e esperar ela viajar de novo? Não, disse Henrique, com a voz ficando séria e fria. Isso demora demais. Tem um plano mais rápido e permanente. Fabiana parou de contar e olhou para ele. Que plano? Henrique sorriu, um sorriso que fez o sangue de Samara gelar. Esse dinheiro é só trocado. O maior patrimônio dela está nas contas bancárias, investimentos, tudo no nome dela. Herança do pai. E como vamos conseguir isso? Perguntou Fabiana, estreitando os olhos. Vou esvaziar as contas aos poucos. Eu tenho acesso a todo o internet banking dela. Ela confia demais em mim. Eu sei todas as senhas. Mas se o dinheiro sumir, ela vai perceber e chamar a polícia, argumentou Fabiana. Ela não vai, disse Henrique. Porque faremos parecer que ela mesma está gastando. Vamos fazer parecer que ela está deprimida e compulsiva. O coração de Samara batia descompassado. Era muito mais cruel do que ela imaginara. Henrique continuou. Veja bem, ela acabou de ter uma crise de labirintite. Vou começar a forjar evidências de compras online absurdas. Farei pequenas transferências para contas de laranjas que já preparei. Vou comprar itens de luxo no cartão dela e mandar entregar em endereços alugados. E então... Fabiana parecia fascinada. E então, disse Henrique, começarei a introduzir remédios, calmantes. Direi que são vitaminas para a labirintite. Vou misturar nas bebidas dela, aos poucos, o suficiente para deixá-la confusa, esquecida e emocionalmente instável. No hotel, Dona Maria cobriu a boca. Meu Deus, esse homem é um demônio! Ricardo digitava rapidamente no laptop. Senhora Samara, isso já se configura como tentativa de homicídio premeditado. Samara não respondeu. Henrique continuava na tela. Ela começará a cometer erros no trabalho. Começará a esquecer de buscar o Felipe. Começará a agir de forma estranha. Eu, como um marido exemplar, a levarei a um psiquiatra. Um amigo meu que pode ajudar com o diagnóstico. Depressão grave, transtorno bipolar, algo que a torne legalmente instável. Diremos que é o estresse do trabalho. Henrique olhou para Fabiana. Imagine, em 6 meses, podemos fazer com que ela seja declarada legalmente incompetente para gerir os próprios bens. E quem o tribunal nomeará como curador? Eu, o marido fiel que cuida dela. Silêncio. Fabiana olhava para Henrique com uma mistura de admiração e horror. Você é brilhante. Depois disso, Henrique sorriu. Podemos interná-la em uma boa clínica de reabilitação. E nós? Ele tocou no monte de dinheiro. Poderemos desfrutar de tudo. Esta casa, os carros, todo o dinheiro, incluindo a guarda total do Felipe. Mencionar o nome de Felipe foi o erro fatal. No hotel, Samara levantou-se. Seu rosto não estava mais pálido. Estava vermelho de fúria. Seus olhos brilhavam. Chega! Ela já ouvira o suficiente. Eles não queriam apenas o dinheiro dela. Queriam sua sanidade e seu filho. Dona Maria, disse Samara com uma voz calma e aterrorizante. Maria, você foi a primeira a ser caluniada.
Quero que você seja a primeira a ver o rosto deles quando entrarmos. Dona Maria assentiu. Suas lágrimas haviam secado. Restava apenas determinação. Samara virou-se para Ricardo. Ricardo, já temos mais do que o suficiente. Isso não é mais apenas furto. É tentativa de roubo planejado, falsificação e plano de envenenamento. Quero que sejam presos. Agora. Ricardo fechou o laptop. Minha equipe e 2 seguranças já estão de prontidão no saguão do hotel. O plano de flagrante está valendo. Samara caminhou até a porta, pegou o celular. Vou ligar para mais 2 pessoas. Discou para Dr. Roberto, o advogado. Doutor, tenho as provas. Estou no Hotel Central. Por favor, vá agora para minha casa. Leve procuração total. Desligou e ligou para outro número. A mãe de Henrique, sua sogra. Alô, Dona Helena? A voz de Samara mudou subitamente para um tom de pânico e pranto. Dona Helena, por favor, vá para minha casa agora. O Henrique, ele sofreu um acidente em casa. Ouviu-se a voz em pânico do outro lado. Eu não sei o que aconteceu, Dona Helena. Um vizinho me ligou dizendo que ouviu barulhos altos. Eu estou no aeroporto, estou voltando agora, mas por favor, vá na frente. Estou morrendo de medo. Ela desligou. Sabia que a sogra entraria em pânico e correria para lá. Também ligou para a família de Fabiana, cujos contatos ela obtivera nos registros da empresa de Henrique. Usou a mesma desculpa. Ricardo, chame a polícia também, disse Samara, mas sem sirenes. Que entrem assim que eu der o sinal. Quero que as famílias vejam primeiro. Ricardo assentiu. Entendido, senhora Samara. Samara ajeitou o lenço. Vamos, Maria. Ela abriu a porta do quarto. O teatro terminara. O acerto de contas começava. Na tela do celular, ela ainda via Henrique e Fabiana abraçados sobre o dinheiro roubado. O trajeto do hotel até o condomínio levou menos de 10 minutos, mas para Samara o tempo parecia rastejar. Estava sentada no banco da frente do carro de Ricardo. Atrás, Dona Maria permanecia em silêncio, apertando a bolsa. Em outro carro, os seguranças seguiam de perto. Ninguém falava. O único som era o do ar-condicionado e as instruções do GPS. Samara não precisava do GPS. Conhecia cada curva daquele caminho que fazia diariamente para o que pensava ser seu refúgio. Agora, voltava como uma caçadora. Seu coração não doía mais. A dor de 2 dias atrás se transformara em um bloco de gelo sólido no peito. Pensava no sussurro de Felipe, na acusação contra Maria, na gravação, vaca leiteira, deprimida, remédios, guarda do Felipe. Cada palavra alimentava sua determinação. Ela não choraria, não teria ataques. Ela retomaria tudo o que era seu. O carro parou 2 casas antes do seu portão, sob a sombra de uma árvore. Vamos a pé daqui, disse Ricardo. Minha equipe seguirá atrás. Samara assentiu. Saiu do carro. O ar estava quente, mas ela não sentia. Caminhava com passos firmes. Dona Maria a seguia com o olhar fixo. Samara chegou ao portão de sua casa, a casa que ela mesma decorara. Não tocou a campainha. Tirou as chaves da bolsa. O som da chave girando pareceu ensurdecedor no silêncio da rua. Ela abriu a porta sem fazer barulho. Entrou. A casa estava fria. O ar-condicionado da sala estava ligado, exatamente como vira no monitor. Fez um sinal para que Ricardo e os outros entrassem. Os 4 pararam na sala arrumada. Mas algo estava errado. Havia um cheiro de perfume estrangeiro, forte e barato. Havia uma lata de refrigerante na mesa. Uma bolsa feminina vermelha jogada no sofá. Então ela ouviu. Risadas.
risadas baixas vindas do andar de cima, do seu quarto. Era a risada de Fabiana, manhosa, seguida pela risada pesada de Henrique. Eles ainda estavam lá, celebrando sobre a ruína dela. Uma fúria gélida percorreu as veias de Samara. Olhou para Dona Maria, que assentiu. Pronta. Samara começou a subir as escadas, um degrau por vez. Não tentou se esconder, caminhou normalmente. Ricardo e sua equipe a seguiam com passos firmes. Quanto mais se aproximava da porta, mais nítidas eram as vozes. Depois vamos pedir algo bem gostoso para comer, amor. Quero aquele salmão grelhado caro, dizia Fabiana. O que você quiser, querida, respondia Henrique. Samara parou diante da porta, que estava entreaberta. Respirou fundo para reunir todas as suas forças. Olhou para Maria e Ricardo. Eles assentiram. Samara empurrou a porta. A cena diante dela era idêntica à do monitor, mas muito mais real e nojenta. Fabiana estava deitada na cama, apenas de lingerie vermelha. Henrique estava sentado ao lado, sem camisa, ainda com a calça social. Ao redor deles, sobre os lençóis brancos de Samara, pilhas de notas de R$ 100. Estavam contando o dinheiro roubado. As risadas pararam instantaneamente. Os olhos de Henrique foram os primeiros a atingir a porta. O sorriso de Vitória desapareceu, transformando-se em uma máscara de horror. Ele viu Samara, sua esposa, que deveria estar em um avião para outra cidade. Fabiana seguiu o olhar de Henrique e deu um grito agudo, puxando o edredom para se cobrir. Samara permanecia no portal, impecável, com o rosto gélido. Atrás dela, Dona Maria encarava Henrique com um ódio profundo. Ricardo e os seguranças entraram, bloqueando a saída. Samara. A voz de Henrique saiu como um sopro. Ele não acreditava no que via. Como você... Fabiana começou a tremer. Quem é ela, Henrique? Quem são eles? Henrique não respondeu. Entrou em pânico. Tentou descer da cama, com as mãos estendidas. Samara, amor, me escuta. Não é o que parece. Eu posso explicar. A frase clichê e estúpida fez Samara sorrir de forma sinistra. Foi o primeiro sorriso que Henrique viu, um que fez seu sangue congelar. Samara olhou para o relógio de pulso. Depois encarou o marido. Minha viagem foi antecipada, disse ela com voz monótona e fria. Henrique estremeceu. Ele percebeu. Não era coincidência. Era uma armadilha. Samara, por favor, isso é tudo um mal-entendido. Samara entrou no quarto. Viu o dinheiro na cama, as notas cujos números de série ela fotografara. Viu sua foto de casamento amassada no lixo. Subitamente, Henrique apontou para Fabiana, que tremia na cama. Ela! Foi tudo culpa dela! Gritou ele, pálido e suando frio. Ela me seduziu, Samara. Ela me provocou. Ela me mandou pegar o dinheiro. Ela! Fabiana é uma bruxa! Fabiana arregalou os olhos. Não acreditava que Henrique a traíra tão rápido. O quê? Gritou ela, histérica. Você que disse que sua esposa era burra. Você disse que ia se divorciar. Você planejou tudo. Você disse que ela era sua vaca leiteira, seu desgraçado. Fabiana começou a jogar os maços de dinheiro em Henrique. Mentiroso! Você que me envolveu nisso! Eles começaram a gritar um com o outro, expondo a podridão mútua. Samara apenas assistia, deixando que eles se destruíssem. No meio do caos, Dona Maria deu um passo à frente. Caminhou lentamente até parar diante de Henrique, que agora estava encolhido no chão. Ele silenciou ao vê-la. Patrão, disse Dona Maria com a voz trêmula, mas carregada de uma força guardada por muito tempo. 10 anos eu trabalhei nesta casa. Cuidei do senhor, cuidei da Dona Samara. Amei o Felipe como se fosse meu neto. Lágrimas corriam por seu rosto. Mas o senhor me caluniou. Disse que eu era ladra. Me jogou fora como lixo. Ela apontou para o dinheiro e depois para ele. No fim,
disse ela, aumentando o tom. O verdadeiro rato era o senhor. O senhor e essa mulher. Henrique não conseguia dizer nada. Fora pego em flagrante. Ele rastejou até Samara, tentando segurar seus pés. Samara, piedade, me perdoe. Foi um momento de fraqueza. Eu imploro, não faça isso. Pense no Felipe. Pelo Felipe. Mencionar o nome do filho foi o golpe final. O rosto de Samara endureceu como pedra. Ela chutou a mão dele, que tentava tocá-la. Não ouse dizer o nome do meu filho, sibilou ela, com a voz carregada de veneno. Não limpe sua boca suja com o nome dele. Henrique congelou. Nunca vira Samara com tanta raiva. Ela olhou para Ricardo. Contenha-os. Separe os dois. Não os deixe conversar. Os seguranças agiram. Um segurou o braço de Henrique, levantando-o do chão. Outro puxou Fabiana da cama, enrolando-a em um cobertor. Não, Samara, por favor, me soltem! Gritava Henrique. Eles foram sentados à força em poltronas no canto do quarto. Samara, isso é uma emboscada. Você me armou uma cilada. Isso não é justo! Protestou Henrique. Samara riu. Uma risada seca e assustadora. Você quer falar de justiça? Ela olhou para Ricardo, que estava pronto com o laptop. Ricardo, agora. Henrique e Fabiana foram mantidos sob vigilância no canto. Henrique tremia, fosse de frio ou de medo. Fabiana, enrolada no edredom, estava com a maquiagem borrada. Não gritavam mais, apenas olhavam para Samara com pavor. Samara os ignorou. Caminhou até a grande TV de tela plana na parede, aquela que comprara com seu bônus de fim de ano. Calmamente, pegou o controle remoto. Ricardo conectou o laptop à TV. O que é isso? O que mais você quer? Gemeu Henrique. Já chega. Vamos conversar. Conversar? Samara virou-se devagar. Eu já terminei de falar com você, Henrique. Agora é sua vez de ouvir. Ricardo deu o sinal. A tela da TV acendeu. Silêncio. Então, a imagem se dividiu nos 4 ângulos das câmeras escondidas. Henrique assistiu a si mesmo entrando em casa naquela manhã, assobiando, ligando para Fabiana. Tudo limpo, venha rápido. Fabiana estremeceu. Henrique baixou a cabeça, pálido. Samara não mostrou tudo. Ela editou os melhores momentos. O vídeo avançou para a chegada de Fabiana, o abraço, o beijo. Finalmente, esta casa está livre daquela santinha. Ela é apenas sua vaca leiteira. As vozes ecoavam no quarto. Henrique não ousava levantar o rosto. Fabiana cobria a face com as mãos, soluçando. Pare, por favor, pare! Implorou Henrique. Por quê? Perguntou Samara. Isso é só o começo. Ela avançou para a parte do plano principal. O áudio de Henrique preencheu o quarto. Vou começar a introduzir remédios, calmantes, misturar nas bebidas dela, deixá-la confusa e instável. No sofá, Henrique começou a hiperventilar. Desliga isso! É mentira! Eu não quis dizer isso! Ele tentou levantar, mas o segurança o manteve sentado. A gravação continuou implacável. Em 6 meses, ela será declarada incompetente. Eu serei o curador. Ficaremos com tudo, inclusive a guarda total do Felipe. Samara apertou o pause. O vídeo congelou no rosto sorridente de Henrique na tela. Silêncio absoluto, quebrado apenas pelos soluços de Fabiana e a respiração ofegante de Henrique. Ele estava destruído. Olhou para Samara e não viu raiva nem tristeza. Viu apenas um vazio, como se olhasse para um estranho. Você.
A voz de Samara vibrou de uma fúria contida. Você não queria apenas roubar meu dinheiro, Henrique. Você não queria apenas me trair. Ela se aproximou, ficando de pé diante dele. Você queria me destruir. Queria me enlouquecer. Queria tirar meu filho de mim. Fabiana gritou de repente. Eu não sabia de nada disso. Eu não sabia dos remédios. Eu só queria o dinheiro. Ele que planejou tudo. Samara a ignorou. Seus olhos estavam fixos em Henrique, que chorava silenciosamente. Acabou, disse Samara. Pegou o celular. Ricardo, Maria, obrigada. Vocês são as testemunhas. Ela discou. Doutor Roberto, pode subir. Ele já estava lá embaixo com a polícia. Henrique e Fabiana congelaram. Polícia? Não, por favor! Gritou Fabiana. Eu devolvo o dinheiro! Henrique caiu de joelhos aos pés de Samara. Me perdoe, Samara. Eu assino o divórcio agora mesmo. Abro mão de tudo. Guarda do filho, bens, leve tudo. Mas não chame a polícia. Minha carreira, minha vida. Sua vida? Samara o encarou com desprezo. Você se preocupa com sua vida depois de planejar destruir a minha? Nesse momento, ouviram-se passos apressados na escada. Uma voz feminina em pânico. Henrique! Henrique, o que aconteceu? Samara disse que você sofreu um acidente. Henrique empalideceu ainda mais. Reconhecia aquela voz. Era sua mãe. Dona Helena apareceu na porta, ainda com roupas de casa, ofegante. Seus olhos procuravam o filho ferido, mas o que viu foi pior. Seu filho de joelhos, sem camisa, em um quarto cheio de dinheiro espalhado e estranhos, guardando a porta. Ela viu Fabiana enrolada no edredom e Dona Maria, a quem achava que fora demitida por roubo. O que é isso? A voz dela tremeu. Henrique, o que está acontecendo? Que acidente! Quem é essa mulher? Henrique tentou falar, mas a voz não saiu. Apenas balançou a cabeça. Mãe, me ajuda, sussurrou ele finalmente. Samara olhou para a sogra com o rosto neutro. Não houve acidente físico, Dona Helena. Pelo menos não para ele. O que significa isso, Samara? Por que meu filho está assim? Por que tem uma mulher no seu quarto? Pergunte ao seu filho, disse Samara friamente. E ela não é uma intrusa, é a namorada dele. Eu sou a mulher dele, gritou Fabiana do sofá. Ele disse que ia casar comigo. Dona Helena olhou de um para o outro, começando a entender. Traição? Henrique, você... Ela deu um passo à frente, prestes a explodir. Espere, Dona Helena, interrompeu Samara. Isso não é nada. A traição é o menor dos crimes dele. Ouviram-se mais passos. Um homem de meia idade e uma mulher apareceram atrás de Dona Helena. Era o Sr. Wilson, pai de Fabiana e sua esposa. Fabiana? O que você está fazendo aqui? Gritou o homem, vermelho de vergonha e raiva. Pai, eu posso explicar. Fabiana entrou em crise. Explicar o quê? Você se envolveu com um homem casado para destruir uma família? Bradou o pai. Foi tudo uma armadilha! Gritou Henrique, desesperado. A Samara nos enganou! Ela é louca! Samara riu baixinho. Você queria tanto que eu parecesse louca, não é, Henrique? Já que todos os pais e mães estão aqui, convidados pelos próprios atos de seus filhos, vamos assistir juntos à festa deles. Samara ergueu o controle da TV. Ricardo, volte para a parte do plano. Não, Samara, não faça isso! Henrique tentou avançar,
mas os seguranças os seguraram. O vídeo mostrou tudo novamente para as famílias horrorizadas. Ouviram Fabiana chamando Samara de vaca leiteira e Henrique dizendo que ia aproveitar a esposa rica. Dona Helena cobriu a boca, encarando o filho como se nunca o tivesse visto. Então veio a parte dos remédios, do plano para dopar Samara e tomar sua herança e a guarda de Felipe. Dona Helena quase desmaiou. Wilson e sua esposa olhavam para a filha com um asco. O vídeo parou. Silêncio absoluto. Todos olhavam para Henrique. Ele não lutava mais. Estava jogado no chão, derrotado. Dona Helena tremia. Aproximou-se do filho com os olhos em chamas. "Você caluniou a Dona Maria?" perguntou ela com a voz trêmula. Henrique não respondeu. Um tapa forte estalou em seu rosto. "Você roubou de sua própria esposa?" Outro tapa. "Você planejou envenenar a mãe do meu neto?" Ela começou a bater no peito dele com os punhos cerrados. "Que tipo de monstro eu criei? Você não é meu filho. Eu não te dei essa educação. Você é uma vergonha." Henrique apenas chorava. Do outro lado, o senhor Wilson olhou para Fabiana. "A partir de hoje, não me chame de pai. Não tenho filha ladra e destruidora de lares." Ele virou as costas, incapaz de olhá-la. 2 policiais entraram no quarto, seguidos pelo doutor Roberto. "Boa noite", disse um dos policiais. "Recebemos uma denúncia de furto e conspiração criminosa." Ele olhou em volta. As notas, o vídeo, as confissões gravadas. "Parece que chegamos na hora certa." Doutor Roberto apresentou-se como advogado de Samara. "Meus clientes pegaram esses 2 em flagrante. Aqui está o HD com todas as gravações sem cortes, provando furto, planejamento de envenenamento e estelionato." Henrique e Fabiana foram algemados. O som do metal fechando nos pulsos foi o ponto final. Henrique foi levado para fora. Ao passar pela mãe, ela desviou o rosto. Fabiana seguiu atrás, enquanto seus pais permaneciam imóveis, de cabeça baixa. A festa acabou. Samara estava no meio do quarto bagunçado, cercada por dinheiro e pela ruína de sua antiga vida. Não sentia que vencera, sentia-se vazia, mas sabia que era o primeiro passo. As sirenes da polícia se afastaram, cortando o silêncio do condomínio. No quarto restavam Samara, Dr. Roberto, Dona Maria e Ricardo. "Senhora Samara, sinto muito por tudo isso", disse Ricardo. "Minha equipe vai enviar o relatório final." Ele se retirou. Ficaram apenas o advogado e Maria. "Doutor", disse Samara com voz exausta, "cuide do divórcio. Quero a guarda total do Felipe e que ele nunca mais chegue perto do meu filho." "Com certeza, Samara. As provas são mais do que suficientes para uma condenação pesada." Dona Maria aproximou-se. Samara segurou suas mãos calejadas. "Maria, não há dinheiro que limpe seu nome ou pague sua dor. Eu te peço perdão por ter duvidado, mesmo que por um segundo." Lágrimas de arrependimento caíram dos olhos de Samara. "Me perdoe por ter permitido que ele te caluniasse." "A senhora não teve culpa", disse Maria, abraçando-a. "A senhora também foi vítima. Deus não dorme e hoje a justiça foi feita." Samara pegou seu talão de cheques na mesa. "Maria, eu não vou apenas limpar seu nome judicialmente. Quero que você comece uma vida nova." Ela escreveu um valor alto, suficiente para comprar uma casa e abrir um negócio. "Tome.
Não quero que você trabalhe mais para os outros. Abra sua própria empresa de buffet. Mude sua vida. Eu faço questão. Dona Maria chorou de alívio e gratidão. Meses se passaram. A vida de Samara mudou completamente. O processo correu rápido. Henrique foi condenado a 12 anos de prisão por furto qualificado e planejamento de crime contra a vida. Perdeu tudo: emprego, reputação e liberdade. Fabiana pegou 3 anos por cumplicidade. O divórcio saiu em uma única audiência. Samara ficou com a guarda total e todo o patrimônio. Ela vendeu a casa, pois não suportava as lembranças, e comprou um apartamento moderno no centro. Dona Maria abriu sua empresa de marmitas e buffet, que hoje é um sucesso. 1 ano depois. Na varanda de seu novo apartamento, Samara tomava chá olhando as luzes da cidade. Felipe, agora com 9 anos, fazia o dever de casa ao seu lado. Ele estava muito mais feliz e calmo. Mãe, quanto é 125 dividido por 5? Perguntou ele. Tente calcular, eu sei que você consegue, sorriu ela. Seu celular vibrou. Uma mensagem do Dr. Roberto. O último recurso de Henrique foi negado. Caso encerrado definitivamente. Samara não sentiu ódio, apenas alívio. O último fardo fora retirado. Mãe, eu sei, é 25, gritou Felipe, orgulhoso. Samara riu, um riso sincero. O passado estava enterrado. O facho de luz da justiça iluminara seu caminho, e agora ela seguia em frente, pronta para o futuro ao lado de seu pequeno campeão.